TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Amigos e amigas, estamos de volta com o Agro em Destaque. Estamos iniciando o nosso terceiro e último bloco. Quando a conversa boa é assim, passa rápido demais, né? Carlos, me permita essa intimidade de chamar de Carlos, Carlos Braga mesmo, e tudo, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Nesse momento que o mundo está vivendo, e principalmente o Brasil, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Existe uma crise, existe um problema, existe uma dificuldade em que a renda das pessoas estão diminuindo, que os empregos estão diminuindo, que as empresas estão ficando achatadas economicamente. E tudo isso gera dificuldades. E é uma preocupação do governante ajudar a acudir principalmente a população mais carente. Você me disse uma coisa aqui que me animou muito, que por determinação da prefeita, a sua missão principal é aumentar a produção de alimentos dentro do município. Combater a fome. Exatamente. Podemos dizer aqui no Agro em Destaque que esse é o compromisso da sua gestão? É o compromisso e, se Deus quiser, nós vamos cumprir, sabe? Eu tenho falado muito a respeito com todos os técnicos lá, que estavam um pouco até, igual eu falei, estavam um pouco desmotivados, mas chamei-os agora e disse o seguinte: nós vamos fazer esse município produzir. E nessa produção lá, igual nós estávamos falando, não é também só o agro, que a gente tem a parte também de piscicultura. A prefeita também autorizou a gente fazer um abatedouro de aves e de peixes também, que a gente possa... Porque muitas vezes a pessoa quer criar, né, na parte de avicultura, tem produtores que estão com 2, 3 mil aves aí, mas não tem como abater essas aves. Então, quer dizer, igual você fez uma pergunta, eu estou até respondendo outra. Mas é amplo demais o agro, né? Então, você vai... Já entendi o que você quis dizer. Que a sua missão é produzir não só proteína vegetal, mas proteína de origem animal. Isso. Então, desde a batata doce, a carne de frango, de peixe, e o que puder ajudar nesse setor. Tudo a Secretaria do Município vai estar atenta. Atento e voltando de novo àquela questão que nós falamos sobre a assistência, né, ao produtor. A primeira coisa que nós fizemos lá também foi falar com eles, da agora em diante, não tem ninguém dentro da secretaria. Nós vamos chegar aqui 7 horas, 7h30, todo mundo está no campo. Para que eles possam, a secretaria é uma extensão até o campo, e não adianta a gente ficar lá. Agora, o que nós estamos fazendo também? Para cada produtor rural, nós temos máquinas agrícolas também, nós estamos gradeando e dando todos os insumos e tudo para até 2 hectares. Então, isso faz com que esses produtores rurais pequenos também tenham essa possibilidade de plantar e produzir. Agora, o médio produtor, esse já tem, às vezes, o seu recurso, ou o grande produtor. E nós também pensamos, igual nós estávamos conversando também, sobre o cinturão verde. Mas Palmas também eu conheço, tem algumas regiões ali próximas a Taquaralto, que são assentamentos antigos, igual o São João I, São João II, nós temos o Taquaruçu Grande, o Santa Fé, são só produtores. Você pode ver que, inclusive, agora vai ser inaugurado daqui uns dias a Feira da Promessa. A Feira da Promessa é para os produtores rurais. Nós vamos tirar os produtores rurais daquela área da Avenida Tocantins e a saída para Taquaruçu, e vai ter uma feira exclusivamente para eles, para que eles possam todo dia vender os produtos. Então, só não é só comercialização, nós vamos inicialmente, a produtividade, dar para eles gradeado, o maquinário todo necessário. Carlos, eu vi um negócio esses dias e estou te interrompendo. Não, mas você conhece melhor do que eu. Não, mas eu só te interrompendo o seguinte. Programa Horta Comunitária.
O município tem 22 hortas comunitárias. 23. 23. E eu fui conhecer algumas. E eu cheguei numa horta aí e eu vi uma pessoa chamar um beneficiário. Tinha muita pessoa idosa trabalhando lá e tal. E eu sei que o programa é mais ou menos assim, a seleção é para aqueles que têm menor renda, os mais idosos querem trabalhar, porque isso é até uma terapia para pessoas de mais idade. Aí uma mulher chegou para mim, cadê a Geni? E aquilo me despertou, porque minha mãe chamava Geni. Eu também quero conhecer a Geni. Certo. A pessoa foi lá para comprar um pé de alface e um molhozinho de cheiro verde, mas queria comprar da Geni. E aí veio a dona Geni. Cabelos grisalhos igual os seus e tal. E eu abracei e conversei com ela. 77 anos. Diz que chega lá todo dia às 6 horas da manhã, sai 5 horas da tarde. É a alegria da vida dela e a força da vida dela é aquele trabalho. Então a gente viu que isso é até uma terapia. Mas eu conversando com outros lá que produzem na horta comunitária, têm a liberdade de vender, de comercializar, eu vi que tem gente lá que conseguiu tirar até 3 salários mínimos em um mês, vendendo hortaliça na horta comunitária da prefeitura. Então você está produzindo alimento, está dando oportunidade para a família trabalhar. Mas vi em outras hortas que tinha canteiro que tinha mato, que o cara é tão preguiçoso que tem um canteiro e não plantou. E em outras o cara brigando, querendo um canteiro a mais. Então isso varia muito, né? É muito. Você sabe, a pessoa humana é incrível, né? Enquanto um exemplo que você está dando real, né? Uma pessoa que fatura, inclusive, 3 salários mínimos, quer dizer, possivelmente ele já tem até uma aposentadoria, é um complemento, ou mesmo a própria subsistência dele financeira, e ele dá uma oportunidade dele viver melhor e ter oportunidade de dar à sua família as melhores condições também. Você vê também, lá tem em Itaquaruçu, tinha uma horta lá comunitária, tá? Até ontem estava abandonada lá. Hoje já está gradeada. Nós vamos chamar uma associação e esses produtores, pequenos produtores rurais, eu vou entregar. Inclusive lá funcionava a casa de farinha. Vamos ver se nós voltamos também a produzir, para que a gente possa também produzir e pegar esse produto e transformar melhor ainda, né, na farinha para industrializar e vender. Então, tudo isso, eu gostaria muito que você me permita também chamar, assim, já que você está falando, você nos ensinar, mostrar como que a gente faz essa produção. E quero parabenizar, inclusive, também, pelo programa. Existem muitos programas, mas esse programa que chega ao pequeno agricultor, as pessoas que precisam mesmo, falar assim, uma mão, né, para o pequeno agricultor, você está fazendo. Existe até um veio poético que diz o seguinte: o sol nasce, o sol se põe, mas a terra permanece o mesmo. Enquanto a terra permanecer, sempre existirá um semeador, né? Então, vamos cuidar desse que planta, que semeia e que faz com que mate a fome da população, né? E essa é a nossa intenção, essa é aquilo que nós queremos. E eu vou torcer muito por você, Carlos Braga, me coloca aqui à disposição, a TV Araguaia está à sua disposição para ajudar e apoiar naquilo que for necessário na área de comunicação. Não é para divulgar, não. Às vezes um técnico seu quer fazer um curso, um treinamento para alguém ou ensinar a combater alguma doença que está ocorrendo numa região, numa coisa, outra, ele pode vir aqui, gravar, coloca no WhatsApp e o rapaz lá na fazendinha, pelo WhatsApp, ele recebe a orientação. Nós podemos até pensar num jeito de fazer assim, para facilitar. Então, muito bom, eu te agradeço por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, colocamos à disposição e conte conosco. Coloca os microfones e as câmeras da TV Araguaia à sua disposição para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu gostaria, logicamente, de agradecer e continuo agradecendo essa oportunidade, não só que dá a mim também, né, mas a Prefeitura de uma forma geral, a prefeita Cíntia, através dela, através da minha pessoa, mostrar esse trabalho que está sendo feito, né?
Agora eu quero dizer, César, às vezes você viu que às vezes até a gente se emociona quando fala, porque a gente sabe o que é a dificuldade do homem do campo. Muitas vezes a pessoa levanta, não tem o que comer, levanta, ele precisa de algo mais de comida em si. E nós estamos dispostos a fazer isso lá. Agora, nós precisamos de contar sempre com o apoio das entidades, outras entidades que também fazem parte do agronegócio, tanto do Estado quanto da União, para que nós possamos trabalhar em conjunto, né? Não só, você vê, a Conab, Embrapa, e no Estado Rural Teams, a Secretaria da Agricultura e outras no município. Vamos trabalhar de mãos dadas, de mãos juntas, porque nós vamos fazer desse Estado melhor ainda. Agora, sempre, às vezes, a gente sai pelo lado, um pouco, às vezes, não é político, mas política agrícola. Mas eu quero dizer que tudo aquilo que é ensinamento que pode ser feito também lá na secretaria, pode ir lá também, conversar com os nossos técnicos, mostrar alguns programas que, por exemplo, outros têm, às vezes têm demonstrado lá, talvez chega lá com um programa simples lá, mas esses são programas que a curto prazo dá resultado, né? Isso é que nós estamos precisando. São pessoas que pensam, porque esse negócio de ficar só cobrando a gente ou falando mal de governo é muito fácil. Agora a gente tem de trabalhar e falar, vamos pegar a mão na massa. E obrigado pela oportunidade. Nós colocamos à disposição lá na Secretaria de Agricultura, apelidada Desenvolvimento Rural, mas que nós vamos transformar essa secretaria em uma secretaria mais com vida, mais pujante e tudo, e onde vai ser a casa e continuar a casa do agricultor. Com certeza. Carlos, muito obrigado. O Água em Destaque te agradece. Nossa missão aqui na TV também é essa, é de sempre estimular a produção, né? E combater as inverdades que falam contra o homem do campo. Essa é a nossa missão principal, porque nós não podemos permitir que inverdades provoquem confusões. Eu já vi um cara fazendo uma análise e falou o seguinte: César, não sei se dá tempo aí a produção, se não der tempo vocês me corrijam, eu falo demais. O cara diz o seguinte: no ano de 2001, o Brasil produziu 100 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer que nós gastamos 500 anos do descobrimento até para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Quando foi em 2014, o Brasil produziu 200 milhões de toneladas de grão. Aí gastou mais 13 anos, 12 para 13 anos, para criar mais 100 milhões. Então, os primeiros foram 500 anos, depois em 12. Depois, agora, em 2023, 9 anos depois, nós produzimos 300 milhões de toneladas de grão. Tem que tirar o chapéu para o produtor rural, não tem? Tem que tirar o chapéu. Aí o cara fala assim, mas o que é isso? Sabe o que significa 300 milhões de toneladas de grão? O cara me contando, e eu não sabia, achei bom. Você pega esses tricaminhão, esse caminhão que é carreta de 3, um engatado no outro, de Porto Alegre a Manaus, uma fila de tricaminhão de Porto Alegre a Manaus, carregada de grãos. 6 vezes para carregar os 300 milhões de toneladas de grão. Então, eu acho que é um produtor que merece nosso respeito, e é por isso que a gente sempre trabalha nessa linha. E eu fico muito feliz de ouvir de você que o compromisso seu é produzir alimento. Combater a fome é a nossa obrigação. Verdade. Né? E é igual você falou, tem muita inverdade, né? Eu estive em Rondônia e lá está na Amazônia, né? Está uma diferença entre, muita gente fala Amazônia, entre a Amazônia legal e a Amazônia propriamente dita, né? A Amazônia propriamente dita, ninguém desmata, porque o humus lá, a fertilidade lá, o solo é muito pequeno, aí as raízes ficam superficiais. Se tirar lá e plantar lá, desertifica. Então ninguém está desmatando a Amazônia, né? Está desmatando outras áreas, ou cerrado, ou qualquer coisa. Mas fala Amazônia legal, aí todo mundo acha que tudo é Amazônia, né? Cara, mas tudo dentro daquilo que a lei permite, né? E também... Nós temos um Código Florestal que permite. Exato. Lá não diz que a reserva legal tem que ser 80%, então 20% podemos desmatar.
Pois é, No mas- estado do Amazonas, a floresta amazônica está 96% dela em pé. Pois é, e lá é voltar de novo, lá a plantar seringais, seringueira de novo, porque eles viram que não adianta plantar uma árvore, uma gramínea que dá só o negócio, vai arrancar, depois não tem como plantar mais. Né? Então, o pessoal tem de estudar mais o Brasil, tem de estudar essa biodiversidade todinha que existe nesse Brasil. Para falar menos né? besteira, né? Quando eu estava no Ministério, eu tive a oportunidade de fazer uma visita em algumas cooperativas lá de Rondônia, e eu fui na floresta amazônica, e lá eles utilizam a convivência da planta Consorciado. consorciado com a floresta. Então, mas planta o quê? Planta açaí, planta cupuaçu, planta castanheira, não é? Exatamente. Plantando o café, que convive bem com a mata, e assim vai. Então, tudo tem jeito, né? Desde que fale a verdade e trabalhe. Carlos Braga, nós vamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque. Obrigado. Agradecendo a você, nosso telespectador, pela sua audiência. Esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! TV Araguaia apresenta Agro em Destaque.